Bom dia de novo. Tem curiosidade com atenção? Tipo assim, eu tô aqui, você tá me pegando? Aí ele fica bom. Você pegou 4 lá, cachorro e tudo, meu filho. Tem um monte quebrado aqui. Vamos ver dar mais chique do mundo se der pra quatro namoradas, não ver. Já tem. Cadê vai? Tá muito bem, tem que trocar. Ô, e agora ele pegou Covid. O Adevaí. Já? Ele pegou Covid. Pois tá. Quem tá cuidando dele? Ah, acho que os filhos dele lá, não sei. Só vamos olhar nem ver ele. Vai. Gente, todo mundo entrando, tranquilo? Meninos, tudo bem por aí? Tranquilo? Podem desativar os áudios, tá? Sem problema nenhum. Oi, Regine. Esqueci de desativar o áudio aqui. Desculpa. Não tem problema não. Olha só, como a gente estava da outra aula um pouquinho mais cedo, precisa fazer o tour de novo pela nossa plataforma ou a gente já pode ir junto, chegar chegando na nossa matéria? O que vocês acham? Por mim, pode ir pra matéria, nos seus meninos. Tá. Aguardo votações aí, pessoal. Espera aí que tem mais gente entrando aqui. E aí, então, a gente vai direto para a matéria, tá bom? Pessoas, vocês estão aí? Sim? Não? Talvez? Quem sabe? Alô, professora? Fala, Murilo. Eu quero a pergunta mesmo? Eu cheguei agora. Tá. A gente já fez o tour pela plataforma na aula de mundo do trabalho. E o tour de mundo do trabalho vale também para arte, porque a plataforma é a mesma, a estrutura é a mesma, a maneira como eu vou postar as informações. Precisa fazer esse tour de Certo. novo ou a gente pode ir direto para a matéria? Acho que direto pra matéria já. Direto para a matéria. Então eu vou à minha perguntinha capciosa. Vocês, por um acaso, viram os vídeos, o vídeo PDF que eu deixei lá lindo para vocês desde segunda? Eu tenho uma dúvida aqui em É pra relação ao responder. chat. É pra... A resposta educada, uma resposta sincera, é isso que você quer saber, Anderson? Isso. Eu vou deixar vocês É darem a pra ser resposta sincero ou pra educada. mentir? É pra ser sincero ou pra mentir? Eu vou deixar vocês mentirem. Eu vi, Regina, eu vi. Isso. Muito bem. Matheus, qual era a sua dúvida? Em relação à chamada aqui, na matéria de artes não tá aparecendo para marcar a presença. Qual é a turma? A Primeiro sua? 4. Primeiro Não, tá quadro? aparecendo link, tá abrindo lá, mas não tá aparecendo para marcar que eu tô presente. Que você está presente? Verdade. Eu também, eu também. Então, peraí. Eu vou resolver isso aqui agora. Só no primeiro quadro que isso está acontecendo?
Aí eu já não sei. Tá. Quem que falou No 5 verdade? também. No 5 também? Ô, senhor. O que será que eu aprontei? Peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá. Foi um erro meu. Peraí que eu vou ajustar isso aqui. E aí vai estar aparecendo para vocês. Desculpa, pessoal. É um problema de BIOS. Vocês sabem o que isso significa? Melhor não falar, Não. né? Não? Deu. É. Palavras bem chulas vindo, tá? Burro, ignorante, operando o sistema. Mas não falem isso para as pessoas. BIOS, na verdade, significa outra coisa na linguagem de informática, tá? Pessoal do primeiro 4, veja se conseguem agora acessar a chamada. Conseguiu? Deu certo aqui. Deu? Então eu vou agora para o primeiro 3 e para o primeiro 5 para fazer a alteração. Peço desculpas. Estou indo para o primeiro 5. Que coisa absurda que eu fiz. Mas tá bom. Primeiro 5, vejam se conseguem agora, por favor. Alguém do primeiro 5 tentou já? Agora deu certo. Agora deu certo? Apareceu. Ok. Então eu estou indo agora para o primeiro 3. Parece que eu faço uma coisa muito pior. Tentando arrumar o que eu já tinha, a meleca que eu já tinha feito. Tá. Pessoal do primeiro 3 também agora já vai conseguir fazer essa mudança. Então, vou pedir para me dar um ok aqui, por favor, tá? Tranquilo? Pronto, Regiane, acho que já coloquei já. Já? Todo mundo conseguiu acessar, então? Perfeito, sem problema. Bom, como vocês são alunos aplicadíssimos, que já viram todo o conteúdo, eu vou fazer só uma rápida revisão do que a gente vai ver hoje, tá? Preciso compartilhar a tela com vocês ou vocês já estão acessando os slides por conta própria? Vocês preferem? Compartilhar a tela. Prefere compartilhar a tela? Então, aguenta as Se pontas. você fizer esse favor para nós. Porque o celular é difícil de abrir. De compartilhar. Ô, Regiane, a Natália mandou aqui que não tá conseguindo entrar. Peraí, deixa eu dar Não uma tá olhada. no 5. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. É porque estava na sala de espera. Mas agora eu já coloquei todo mundo dentro da sala. Então é só. Tá tranquilo. Se for aparecer. Gente, o mesmo esquema, tá? Se o link cair, volta no mesmo link, porque essa conta minha não é corporativa, ela é pessoal e ela é gratuita. Então eu só tenho um tempo X de aula. Vamos lá. Dividindo a tela. Eu vou diminuir aqui. Se por um acaso alguém cair e voltar para a reunião, pode voltar. Oi?
Se alguém cair na reunião, pode voltar. Dá para, a hora que aparecer alguém na sala de espera, eu já consigo aqui, o aplicativo já me avisa que está na sala de espera. Então, vamos lá. Nós temos esse conteúdo de arte bizantina, ele vai ser dividido em 2 aulas, porque tem várias informações que são importantes a gente perceber. A primeira informação é como que esse império foi formado. Foi formado a partir da divisão do Império Romano, entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E aí, o que acontece? Por que isso aconteceu, né? Essa divisão? Simples. Desde o 3º século, Roma estava sofrendo com crise administrativa e financeira e invasão de povos bárbaros. Espera aí que eu tive que travar aqui para admitir o pessoal. Bom, então, para tentar conter isso, no finalzinho do 4º século, o imperador Teodósio fez essa divisão. Nessa divisão, a sede administrativa do império deixou de ser Roma e foi, num primeiro momento, transferida para Ravenna, na Itália, fica mais ao norte de Roma, e depois para Milão. Isso quando eu falo em sede administrativa do Império Romano do Ocidente. Por quê? O Império Romano do Oriente, a sede administrativa foi sediada em Bizâncio. Bizâncio era uma antiga colônia grega sobre a qual foi erguida a cidade de Constantinopla em 330 pelo imperador Constantino. Apesar do esforço de Teodósio em fazer essa divisão para uma melhor gestão financeira e melhor defesa das fronteiras imperiais, não adiantou, a gente conhece a história. Em 476, o Império Romano do Ocidente caiu, deu início à Idade Média, dando início à Idade Média na Europa. Enquanto isso, a cidade de Bizâncio, o Império Romano do Oriente, ele sobreviveu por mais 1000 anos, ou quase mais 1000 anos. Por que ela sobreviveu? Essa é a questão, né? Tem vários meandros aí que a gente pode analisar e eu vou pegar o que é mais básico para a nossa matéria, tá? Ela foi, a unidade dela foi mantida e só após a queda de Constantinopla que eu tenho aí a queda do Império. E aí é interessante porque quando o Império Romano do Ocidente cai, o Império Romano do Oriente ele deixa de se chamar Império Romano do Oriente. Ele vai fazer referência agora a essa antiga colônia grega que existia em Constantinopla e que era Bizâncio, e por isso vai se chamar Império Bizantino. Nesses quase 1000 anos de duração, a posição geográfica de Constantinopla, que é esse roxinho que vocês estão vendo aqui, super auxiliou para que o Império não sentisse com tanta força o impacto da queda do Império Romano do Ocidente, e ao mesmo tempo se tornasse um importante centro comercial. Então, com o tempo, ele conseguiu alcançar um esplendor graças à prosperidade econômica e ao seu governo centralizado. E historiadores consideram que o reinado de Justiniano, em 527, entre 527 e 565, foi considerado o apogeu político e cultural do Império, alcançado aí tanto através de reformulação de leis, quanto por expansão territorial. O que é interessante? Esse império, ele antes era um braço do Império Romano como um todo. E ele vai herdar várias características culturais romanas e artísticas também por causa disso. Entretanto, se vocês perceberem a localização dele aqui, e a localização e ocupação de territórios
também considera que ele vai sofrer influências culturais da Ásia e da Grécia. E ele vai casar essas influências dentro da sua administração ao longo desses quase 1000 anos, até para manter a unidade territorial no Império, para que se consiga fazer com que esse Império Bizantino continue existindo. Vai ter crise política dentro dele pra caramba. Mas, em termos de império, ele vai continuar existindo, apesar das crises políticas. Essas influências se fizeram notar, inclusive dentro da religião. Apesar do cristianismo ser a religião oficial do Império Bizantino, ele não era professado ou não era executado da mesma maneira que o cristianismo europeu, justamente aí por causa dos acréscimos, das adoções de características religiosas asiáticas e por causa da maior ênfase em se perpetuar a tradição e ritualismo grego. Tudo bem até aqui? Gente, tudo bem até aqui? Sim. Sim. Tá. Ok. Por que isso é importante? Por 2 pontos. Essas diferenças religiosas vão causar uma separação das igrejas. Essa separação vai ser o ápice de uma escalada que vai acontecer ao longo do tempo, de problemas que foram acontecendo ao longo do tempo, de interpretação dos textos bíblicos, de como se fazer a ritualística. O fato é que, em 1054, finalmente vai acontecer o grande cisma, em que aí temos a divisão da igreja e a formação da Igreja Católica Apostólica Romana Europeia, e cuja área de abrangência vai ser a Europa, e a Igreja Ortodoxa, cuja área de abrangência vai ser o Império Bizantino. Divergências religiosas à parte. O cristianismo, por ser a religião oficial do Império Bizantino, fez com que a arte cristã primitiva, que a gente viu lá no segundo bimestre, ao final do segundo bimestre, fosse também feita dentro do Império Bizantino, porém de uma maneira muito mais sofisticada. Vocês lembrarem, a arte cristã primitiva ela era bem popular, simples, com desenhos mais básicos. Já essa arte cristã que vai ser feita pelos artistas bizantinos, ela vai ser muito mais majestosa, vai expressar muito mais poder e riqueza. Na nossa videoaula, eu coloquei uma descrição da análise dessa pintura aqui, feita por um historiador chamado Ernest Gombrich. É interessante vocês acessarem para ver as diferenças e as nuances que ele faz na interpretação dessa pintura, para vocês perceberem melhor como que isso vai ser transplantado, essas imagens vão ser transplantadas para a arte bizantina, ok? Ok? Ok. Tá, obrigada. Num primeiro momento, esses artistas bizantinos vão se aproximar dos métodos de se contar uma história pela imagem, tá? Ou do storytelling desenvolvidos aí pela arte romana. Porém, gradualmente, eles passaram a se concentrar naquilo que era estritamente essencial da imagem. E as ideias egípcias sobre a importância de se manter clareza nas representações de todos os objetos retornou aí com muita força. Porém, as formas que os artistas utilizaram nessas representações, elas estavam muito mais ligadas ao aprendizado obtido da pintura grega, da forma como os gregos desenvolveram a sua arte, do que das formas simples da arte cristã primitiva. Dentro das igrejas, como ficou essa questão da decoração? Esse
aliás, parece ter sido o único ponto de acordo entre ortodoxos e católicos. Não se poderia ver estátuas. Porém, as imagens foram admitidas pelo Papa Católico Gregório I, porque elas eram vistas como forma de educar os fiéis que eram analfabetos, que não conseguiam ler, que não sabiam ler. As imagens eram utilizadas como forma de educar esses fiéis sobre como eles... qual é o comportamento que eles deveriam desenvolver, ou qual era o comportamento esperado de um fiel cristão, de um fiel católico, para a igreja, para se ter um comportamento exemplar, por assim dizer. Tá? Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Adoro ouvir esse sim de vocês. Para os bizantinos, entretanto, a questão é bem mais complicada, porque eles consideravam a imagem sagrada. Então, representar pessoas, seres, santos, Cristo, Maria, os apóstolos, essas pessoas eram santas. A partir do momento que eu penso numa representação dessas pessoas, eu poderia correr o risco de adorar a imagem, mas não a pessoa em si. E é por isso que vai se formar um forte movimento iconoclasta aí durante o período bizantino, e vocês vão ver isso mais para frente em história, se já não estão vendo isso. E por este motivo, inclusive, que eles bateram tanto na tecla de se preservar, de se cuidar da aparência dessas imagens, para que não se corresse esse risco de falsa adoração. Graças a isso, a essas premissas, a essas ideias de preservação da maneira exata de frontalidade, que eles vão preservar várias das ideias e realizações da arte grega, em vários aspectos. Eu vou passar as imagens para a gente ir discutindo somente as ideias, e depois vocês podem retomar isso com calma, porque está lá no portal, de qualquer maneira. E aqui a gente esbarra em um fenômeno muito particular do Império Bizantino, que era o césaropapismo. Esse conceito ele vai surgir a partir da junção de duas ideias, de duas palavras, que é o César e o Papa. Ou seja, eu tenho a autoridade máxima política e a autoridade máxima religiosa juntada em um mesmo lugar. O que isso significa? Que o imperador bizantino era visto como a autoridade, o representante de Cristo na Terra. Então, observem que eu não tenho uma separação entre igreja e Estado, entre igreja e império. Tinha-se o líder espiritual da igreja ortodoxa? Sim, que era o patriarca. By the way, era o único que poderia bater de frente com o imperador para preservar a unidade da igreja e o poder espiritual em face ao poder político. Porém, ao longo do tempo, esses patriarcas passaram a ser cooptados pelo imperador para que o imperador continuasse detendo esse papel, essa junção entre espiritual e temporal, entre poderes espirituais e poderes temporais. Em que isso influi a maneira de se fazer arte? Simples, ela vai incorporar esse fenômeno porque ela vai ter que passar a expressar a autoridade absoluta do imperador, porque ele vai ser sagrado, representante de Deus, possuidor de poderes temporais e espirituais. E isso é sério, porque se a gente for olhar a pirâmide social, olha só, eu não tenho o imperador mais como um topo, um governante X que está no topo da pirâmide social imperial. Alguém real. Na verdade, eu tenho esse imperador como elo de ligação com uma outra cosmogonia, com um outro arcabouço de pensamento espiritual, da qual o restante
das pessoas, o restante da sociedade não tem acesso. Dá para perceber esse ponto? Gente? Sim, professor. Obrigada, Matheus. Dá, professora, dá pra perceber. É só para perceber se vocês estão aí, né? Vivos. Ah, tá. Isso é importante. Tamo. Ai, Vivo nós está, né? Vivo nós está. acordadinhos. É porque é Eu meio tô difícil comendo, achar então o me botão do desculpa se microfone. não Graças a perceber. Deus. Eu também tô lanchando aqui, mas tá suave. Ai, que inveja. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, então. Se esse ponto vocês perceberam aí, então a gente vai passar para algumas regras da arte bizantina. Que vai ser a frontalidade, vai ser a mesma ideia de frontalidade dos egípcios, porém não ser feito da mesma maneira e nem com o mesmo objetivo. Quer dizer, parte do objetivo. Por quê? Se vocês lembrarem, a lei da frontalidade egípcia colocava a representação da pessoa no corpo. O tronco era visto de frente, rosto e membros eram vistos de perfil. No caso da arte bizantina, não. A frontalidade é total do corpo. Não tem essa questão, o que tem que estar de perfil, o que tem que estar de frente. Mas a ideia era incutir no observador uma atitude de respeito e veneração a estes seres aqui que estavam sendo representados. E vocês já vão perceber, já perceberam pela nossa conversa que eles não são simples mortais, não são réis mortais. Então, quem está observando, quem não está retratado é o observador, tem que desenvolver esse senso de respeito e veneração. Se determina na obra o lugar de cada personagem sagrada, tá? Então, o mais importante vai estar ao sempre à frente, e aí o grau de localização, a posição dos outros é de acordo com o seu grau de importância dentro do império ou dentro da cosmogonia religiosa que o império apresenta, e se tem aí uma fusão de elementos para a representação de personalidades oficiais e personagens sagradas. Por exemplo, as auréolas vão ser utilizadas por imperadores para mostrar aí, dando um aspecto de santidade e de ligação com o mundo espiritual e de representação desse mundo espiritual também. Aqui eu tenho a representação da imperatriz Teodora, que era a esposa de Justiniano, que é essa imagem aqui. Observa que a auréola se encontra aqui representada também ao redor da cabeça de Justiniano, da mesma maneira que está aqui ao redor da cabeça de Teodora. Ao mesmo tempo, Cristo, santos, apóstolos, eles eram reproduzidos com características de autoridades do império. Maria, não raro, era representada como uma rainha, Cristo era retratado como um rei. Eles não eram pessoas comuns, eles não eram pessoas da plebe. Então, eu já faço uma outra ligação dentro dessa história. Dá para perceber essa relação? Vocês estão mastigando? Sim, professora, dá pra perceber. Dá, professora, dá pra perceber. Uhum. Dá pra perceber. Já, professora. Dá. Assim, sim, dá para perceber, sim, estou mastigando. Ok, vamos lá. Aqui eu explico como é a técnica do mosaico, que o mosaico não é exclusivo dos artistas bizantinos. Vários povos já utilizaram o mosaico como expressão artística. Porém, esses artistas do Império Bizantino elevaram assim, a enésima potência a maneira sofisticada de se utilizar o mosaico como forma de arte. Vou passar isso aqui rapidinho, depois vocês podem ver com mais calma, tá? O caráter majestoso destas obras. Ele não ficou restrito somente à pintura e à
escultura, quer dizer, escultura não, a pintura é um mosaico, desculpa, mas também foi para arquitetura, principalmente na construção de igrejas. E o maior exemplo que a gente tem deste período é a Basílica de Santa Sofia, que foi construída no reinado de Justiniano entre 527 e 532. Ela foi projetada. Tem alguém que tá com o áudio ligado e cantando. Sim, é isso que eu estou percebendo. Pode seguir a carreira de cantor, né? Acho que esse tal de Bruno, né, não? Não sei, parou agora, qualquer coisa, depois eu dou uma olhada aqui. Bom, continuando. Deixa eu pegar. Projetada pelos arquitetos Antônio de Tralles e Isidoro de Mileto, ela apresenta uma planta simétrica e eu acredito que no vídeo eu coloquei uma imagem da planta baixa de Santa Sofia para vocês darem uma olhada, mas não tem aqui no PDF, na qual o comprimento da nave é o dobro da sua largura. Aqui, essa cúpula que Santa Sofia apresenta é idêntica à cúpula que existe no Panteão em Roma. Porém, a maneira que ela foi colocada foi completamente diferente, porque ela está apoiada sobre 4 arcos, e estes 4 arcos, eles são sustentados por 4 grandes pilares que estão escondidos nas paredes. Esses pilares não são aparentes, eles não são visíveis. Então, há uma inovação arquitetônica muito grande. E a nave central, ela é circundada por colunas trabalhadas que lembram capitéis coríntios. Quem não se lembra do que são os capitéis, volta lá na aula de arte grega, de arte na Grécia, se não me engano, a parte 1, que a gente fala só de arquitetura, e vão lembrar aí um pouco essas diferenças. E a ampliação da cúpula, que já é gigantesca, são 32 metros de diâmetro, ela parece ainda maior, porque as absides, elas fazem semicúpulas em que amplia a projeção da cúpula central. Então, o espaço monumental, dá uma olhada nisso aqui, é um espaço monumental que se cria dentro dessa basílica. Depois que a Constantinopla e o Império caíram, Santa Sofia foi transformada em mesquita. Em 1934, ela foi transformada em museu pelo então presidente turco. Tá? Esse ano, o atual presidente turco, de sobrenome Erdogan, transformou Santa Sofia novamente em mesquita muçulmana. Tá? Enfim, hoje é isso o que eu tenho que passar para vocês. É isso que eu quero que vocês estudem, que vocês reflitam. Eu deixei, tanto na bibliografia quanto nos créditos do vídeo, o que eu consultei de material para essa aula e as imagens que foram utilizadas e onde vocês podem encontrá-las, quais os sites, se assim vocês desejarem. Eu vou parar de compartilhar a tela. Posso? Pode. Sim. Ok. Sim, pode. Então, Vamos falar aí. eu quero que vocês tenham essa atenção nesse conteúdo. E vejam o vídeo. A gente tem 10 minutos ainda de aula. Vocês querem começar a ver os exercícios, fazer os exercícios comigo, ou vocês querem esperar para fazer esses exercícios? Os Ah, essa é mais esperada. exercícios, ele é o quê? Qual site? Ó, Ou vou é compartilhar a tela aqui escrito? de novo para mostrar como que isso aqui está na nossa plataforma, tá? Dessa vez os exercícios não são Kahoot. Nesse caso aqui específico, eles estão na aba avaliações, eu estou indo para ela aqui agora, e ele é um questionário mesmo, um questionário semelhante às provas que vocês fizeram no final do segundo bimestre. Eu vou clicar aqui para vocês verem algumas diferenças. Quando eu faço o questionário da plataforma, ó,
Vocês têm uma tentativa para fazer isso aqui. Acabou. Tá? Então, não respondam de qualquer jeito. Não é que nem o Google Forms, vocês estão mandando à torta direito para ver se que aproveita aí das questões. Aqui é uma. Tá? Então, vocês, no momento que vocês forem fazer, façam com cuidado, não façam de qualquer jeito. As questões, elas não são longas, o questionário não é longo. É no estilo do Google Forms que eu costumava fazer com vocês. São o quê? 3, 4, 5 questões por questionário no máximo. É fazer com atenção e vendo aí a questão da interpretação do texto, o que está pedindo, de acordo com o material. Lembra que vocês podem consultar o material, vocês podem ver a videoaula. Eu, particularmente, gostaria que nas próximas aulas vocês já vissem e estudassem o material de apoio antes, tanto a videoaula, quanto o PDF, quanto as páginas da apostila. Porque a gente já vem direto para as dúvidas, eu entro com outras explicações e a gente faz os exercícios juntos, aqui pelo Zoom. Eu acho legal essa possibilidade, porque no momento que vocês estão em dúvida, eu estou aqui agora, neste momento, para explicar o que vocês precisam, têm de necessidade para isso. Gostaria que vocês pensassem a respeito e depois mandassem um recadinho, pode ser até lá no fórum, sobre essa ideia. Tá? Quem não se sentir à vontade para fazer aqui, comigo, neste momento, no presencial, né, do Zoom, se é que eu posso dizer isso, tem também a possibilidade de fazer em casa com muito mais tranquilidade. Mas lembrem-se, no momento em que vocês forem ver o questionário e responder, ó, aqui eu tenho a navegação. Eu tenho 3 questões. Então, eu tenho 1, 2 e 3. Tá? Eu tenho as opções aqui e aí eu finalizo a tentativa. Se no momento que eu entrar no questionário eu largar ou fechar, a minha tentativa fecha. Então, por isso que vocês precisam ter atenção. Segundo ponto importante que a gente tem que lembrar, a pontuação desses questionários não vai estar disponível no momento em que vocês fecham a avaliação. Eu não dou a pontuação direto, porque eu converto a taxa de acerto de vocês em uma planilha própria minha do Excel, onde eu já tenho todas as fórmulas cadastradas, em nota. E isso acontece, inclusive, com as atividades práticas que a gente faz ao longo do bimestre e que a gente vai fazer aqui também. Então, terminando o questionário, ai, minha nota foi tal? Não, não foi. Desconsidere a nota que for dada pela plataforma. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Sim, Bruce. Tá. Então, o que vocês preferem? Que a gente converse um pouco mais sobre essa questão do questionário? Ou a gente pode ver aqui as questões do questionário, vendo a interpretação, eu divido a minha tela com vocês e depois vocês respondem com calma. Quando forem responder, depois de verem a videoaula, depois de lerem os textos, depois de estudarem bacaninha. E aí a gente já vai levando algumas interpretações. O que vocês acham? O que vocês preferem? Ver as questões. Ver as questões. Ok. Eu vou dar uma pausa, quer dizer, não é que eu vou dar uma pausa, o link vai cair. Então, eu não vou dividir minha tela agora. E depois que a gente voltar para o link, todo mundo, a gente volta para a visualização das questões, tá bom? Então, nem terminei a frase e o link caiu. Paciência. Quando você falou assim, falta 1 minuto, acabou. Ah, então... Quando você falou isso, acabou. Certo. Eu vou admitir todo mundo na sala
E aí eu vou, então, a gente passa para as questões, para vocês verem a prévia. Cuidado com algumas coisas, porque eu habilitei a opção de embaralhar questões e embaralhar também as alternativas dentro das questões, tá? Então, a maneira como vocês veem na minha tela não vai ser a maneira como vocês veem na tela de vocês. Essa é para ver se vocês estão prestando atenção mesmo nessas tarefas, viu? Vou dividindo aqui já. À medida que for aparecendo gente na sala de espera, eu já vou habilitando aqui. Tá bom? Isso. Aqui. Vamos lá. Me falta um minutinho para acabar nossa aula. Vou continuar a última prévia. Ó. Vamos lá para a minha questão 1. Eu coloquei um texto sobre Hagia Sophia, que é a maneira como Hagia Sophia, né? A maneira como a Basílica de Santa Sofia é vista, nomeada em grego. E sobre a construção dela, né? Vou deixar vocês fazerem essa leitura. E, a seguir, eu coloquei 2 imagens do interior da Basílica e da planta baixa, aqui. A partir disso, dessa leitura de texto e das imagens, eu fiz a pergunta final. Diante do texto e das imagens, assinale a alternativa correta sobre a Basílica de Santa Sofia. O que vocês precisam aqui para responder a questão? Eu vou fazer só essa com vocês, analisar só essa com vocês, para a nossa aula terminar, tá bom? Eu tenho que ler isso aqui, além de ver o conteúdo antes, claro, eu tenho que ler o texto que foi dado e analisar estas 2 imagens. E a partir disso, comparar qual é a correta. Vamos lá. O interior da Basílica de Santa Sofia, assim como de outras igrejas bizantinas, é caracterizado pela presença de cúpulas sustentadas por colunas e pela ausência de ornamentos. Vou passar para B. Formada por 4 arcos, o elemento principal é dominante. O elemento principal e dominante é a cúpula, equilibrada por uma planta quadrada. O interior da Basílica, assim como de outras igrejas bizantinas, é caracterizado pelo uso de mosaicos, revelando a grande influência da arte primitiva cristã. A Basílica apresenta amplos espaços retilíneos com cúpulas sustentadas por colunas. Dessas aqui, de tudo que a gente viu, leu, eu expliquei, coloquei alguns detalhes. O que vocês leram aqui, qual dessas alternativas faz mais sentido de acordo com isso, a planta e a cúpula? Gente, vocês estão aí? Eu tô entre a A e a B. Tá. Então vamos analisar essas 2. O interior da Basílica de Santa Sofia, assim como de outras igrejas bizantinas, é caracterizado pela presença de cúpulas sustentadas por colunas e pela ausência de ornamentos. A gente só viu agora coisas sobre mosaico, sobre a suntuosidade das decorações. Essa ausência de ornamentos aqui vai combinar com o que a gente viu? O que você acha?
Ornamento. Nem o que é isso? Ornamentos. Ornamentos serão enfeites. É o mesmo, Ah, tá. sinônimo. Então, não. Então, a gente já sabe que não é. A na minha tela, na sua tela pode ser outra coisa, cuidado. Uhum. Formada por 4 arcos, o elemento principal e dominante é a cúpula, equilibrada por uma planta quadrada. Faz sentido? Isso, essa afirmação, para você? Faz. Pra mim faz. Faz. Por causa Faz que eu sentido. lembro, quando você tava fazendo a explicação, Hum. eu lembro que você tava falando sobre 4 círculos e tava falando de alguma coisa sustentada por 4 círculos, é formado por esse trem de 4 círculos, Hum. e é equilibrada por planta. Porque esse trem aí da planta quadrada. Ótimo. Então, assim, é isso que eu quero que vocês pensem antes de responder as questões, quaisquer que sejam elas. Analise cada alternativa de acordo com os conhecimentos que vocês têm e vejam o que faz mais sentido de acordo com a teoria que vocês têm, que vocês aprenderam, com aquilo que a interpretação está oferecendo. Eu vou encerrar por aqui, porque a gente já passou 5 minutos da nossa aula. Eu acredito que vocês não tenham aula mais hoje, porém, como tinha gente já lanchando, né? Eu vou deixar vocês comerem de verdade agora o almoço de vocês. Mas deu para entender o jogo? Eu sim. Tá. Uhum. Então, para a próxima aula, leiam e vejam os vídeos, vejam o material antes, porque a gente só vai analisar a questão. Fica muito mais fácil para vocês resolução de atividades. Pode ser? Pode ser. Tá. Meninos, beijos. Até semana que vem. Quarta. Até Semana que quarta. vem, quinta. É. É quinta ou é Até quarta? Hoje é quinta ou Eu quarta? acho que vai sofrer quinta. uma mudança de horário, tá? Mas aí eu deixo É verdade. recadinhos lá na... Eu deixo os novos horários na ementa e deixo recadinhos lá na comunicação também. Sem problemas nenhum. Beleza. Ok. Beijos. Boa semana, tá? Até. Beijo. Até semana que vem. Boa Até. semana pra você também.